Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui à primeira aula do nosso curso aqui da segunda turma, né, do Expert no Salto Vertical. Então, hoje eu vou passar basicamente dois módulos, né? Na verdade, são módulos introdutórios. Então, eu vou passar uma primeira parte aqui bem rapidinho, uma introdução, e depois a gente vai falar um pouquinho a respeito do salto vertical e também dos equipamentos que a gente utiliza para fazer as medidas do salto vertical. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem interromper no começo, no meio também, conforme tiver surgirem as dúvidas, a gente pode dar uma paradinha e vai conversando a respeito. Tá? Bom, então a gente vai separar essa segunda turma em 4 aulas, e dentro dessas aulas, né, serão 4 semanas, a gente vai colocar dois módulos em cada dia em cada apresentação, né, em cada encontro ao vivo. Então, a gente vai ter o módulo 1 e o módulo 2 hoje. Na próxima semana, dia 27/4, o módulo 3 e 4. Depois, no dia 4 de maio, o módulo 5 e o módulo 6. E depois, no dia 11/5, o módulo 7 e o módulo 8. Então, vai ser sempre de quarta-feira, às 20 horas. Eu vou mandar para vocês o comunicado das aulas sempre por e-mail, né? Então, no dia anterior, eu encaminho para vocês. Durante o dia, mando mais 1 ou 2 e-mails também, lembrando da aula. Mas, independente de você receber ou não o e-mail, o link das aulas ele vai ficar disponível lá na plataforma da Nutror, onde a gente hospeda as aulas dos cursos que a gente tem aqui. Como essa daqui é a segunda aula, aliás, a segunda turma, a gente já tem a primeira turma e tem os encontros ao vivo, que eles já estão disponíveis lá na plataforma, que é basicamente essa aqui. Ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, a gente tem aqui no Nutror as aulas que foram aí da primeira turma. Então, quem está entrando agora, quiser assistir as aulas anteriores, né, já estão disponíveis lá. Então, a gente tem aqui o módulo 1, tá, onde eu tenho aqui, a gente tem um encontro ao vivo, que é a introdução que a gente fez da primeira turma. O formulário de dúvidas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, quiserem inserir lá, dúvida específica, assim, da parte técnica do salto vertical. Aí pode inserir no formulário de dúvidas. E tem também, junto desse primeiro módulo, dessa primeira aula, a gente tem a bibliografia. Tá? Então, ele vai ficar disponível lá para o pessoal da segunda turma, se quiser já dar uma olhada e assistir nas aulas. Então, basicamente, o conteúdo que vai ser da segunda turma. A diferença é que a gente vai estruturar um pouquinho, vai fazer uma estrutura um pouquinho diferente dessas aulas. Para essas duas turmas, dar uma base para a gente poder fazer o curso gravado. Ou seja, pegar cada um das variáveis e assuntos específicos, os temas específicos do salto, e criar uma aula bem pequena a respeito daquela variável. Por exemplo, o que é impulso, o que é fase excêntrica, fase concêntrica, como eu calculo isso, eu calculo aquilo. Então, a gente tem bastante informação. Todas essas informações elas já estão nas aulas anteriores aí também. Mas a ideia é fazer uma coisa que fique um pouco mais organizada e você possa consultar de acordo com o interesse aí o interesse ou a dúvida que você tenha a respeito do salto vertical. Então, lá a gente tem aqui o módulo 1, né? Depois a gente tem as outras aulas também, que é a gravação. Aí entra aqui, vai ter a gravação da aula disponível. E se tiver algum material embaixo ali também para download, tudo vai estar disponível dentro do seu respectivo módulo. Tá? Dentro do módulo 1 também, a gente tem a bibliografia, a gente chama de bibliografia inicial, só que na realidade já é uma bibliografia até um pouco avançada, se a gente for pensar no que a gente conhece hoje de salto vertical. Tá? Então, tem desde lá das informações históricas, né, alguns trabalhos históricos aí
a respeito de salto vertical, até coisas mais recentes para a gente poder entender exatamente o que é o salto vertical, né? Então, a gente tem vários artigos que estão disponíveis lá. Então, essa daqui seria a estrutura, né? A estrutura não, a hospedagem, onde a gente tem aulas anteriores, que aí, para você que está agora na turma 2, já fica como um bônus para você estar participando assistindo essas aulas, né? E a gente vai repetir, vai reafirmar coisas agora na segunda turma também, tá? Então, se você tiver interesse em dar uma olhadinha, tá? Vai ficar à disposição. Então, todo mundo aí que fez inscrição agora nessa segunda turma também já recebeu o link para poder acessar aí a plataforma. Voltando aqui. Tá, então, aí a plataforma Nutror, você deve ter recebido no e-mail. Caso não recebeu, dá uma olhadinha se não foi lá para o spam. Caso não encontre, manda um e-mail para a gente, que aí eu passo o link certinho lá para você. A gente dá uma olhadinha se for o caso, eu fazer a inscrição manual, né? A inserção manual do seu e-mail, cria uma senha, encaminha para você, depois você só muda a senha. A ideia desse curso é, de maneira... É lógico que não é uma coisa tão simples, né? Mesmo porque a maioria de vocês não tem equipamentos mais sofisticados à disposição. Quando eu falo em equipamentos mais sofisticados, na verdade eu estou falando assim de maneira um pouco mais focada em cima de plataformas de força, né? Porém, a partir do momento que a gente conseguir entender os conceitos que a gente vai trabalhar aqui dentro do curso, a ideia é a gente bater o olho em qualquer relatório de avaliação de salto vertical e aí, em poucos segundos, a gente conseguir fazer uma boa interpretação daqueles resultados. A gente pode não saber se os resultados estão corretos ou não, porém, a gente já vai ter uma noção se eles estão coerentes ou não, tá? Então, a ideia é chegar ao final do curso, em poucos segundos a gente olhar um determinado artigo, olhar um gráfico, olhar um relatório, e já ter parâmetros para poder entender exatamente de onde estão saindo aqueles números, né? Aqueles valores, aquelas informações, e como elas foram calculadas. Porque a ideia que a gente tem, muitas vezes, é uma ideia meio mágica, né? Quando a gente pensa em plataforma de força, algum equipamento um pouco mais sofisticado, parece que é uma caixa preta, né? Você faz uma coisa ali e depois gera o resultado, a coisa sai meio como mágica. Só que aquilo, é lógico, tem todo um processo, um procedimento matemático, né, envolvido naquilo, que também não é nenhum bicho de sete cabeças, não é uma coisa que a gente precise ou deva ficar com medo ou achando que não vai entender. Então, a ideia é tentar a gente simplificar o máximo possível as informações para a gente poder tá batendo o olho mesmo assim, num relatório e já ter uma noção interessante do que aqueles relatórios ou aqueles gráficos estão nos dizendo. Essa imagem aqui é uma imagem que eu peguei agora, peguei hoje, inclusive, hoje ou ontem, né? Que é de um amigo nosso, né? Que ele comprou uma plataforma de força agora recentemente e está começando a mexer, né? Então, ele agora ainda está na fase de aprendizado aí do procedimento. E tá bem contente. Ele vê pelos vídeos lá que ele está bem contente ali, porque dá para fazer bastante coisa aí com a plataforma. E ele fez um vídeo, aí depois eu mando o link para vocês também no e-mail, que é o Cassidori, né? Deixa eu até abrir aqui, deixa eu ver se eu separei aqui, ó. Aqui, ó. Que aí ele até fez um vídeo legal lá. Ele explicou mais ou menos ali uma comparação entre dois saltos, fez um negocinho legal, né? Então, então aqui, ó, é esse vídeo aqui que ele fez, né? Então, ele fez ali a posição do Scott Jump, fez o salto, caiu lá na plataforma de força, né?
Beleza, fez ali a coleta, aí depois foi lá fez um segundo, né? Um segundo menino lá saltou, né, caiu aí na plataforma, e depois ele faz a comparação, né? Então ele pegou aqui um dos testes, né? E aí comparou com o outro, aí ele vai explicando as diferenças. Então aqui ele pegou basicamente a explicação entre potência, a quantidade, a duração da fase concêntrica, né? Então ele trabalhou um pouquinho o conceito aí do impulso, mostrou que, embora um tenha tido uma potência, né, uma taxa de desenvolvimento de força mais alta, o outro salto, que teve uma taxa de desenvolvimento de força mais baixa, teve uma altura de salto maior. Então ele faz algumas considerações aí nesse vídeo. Mas a ideia desse vídeo aqui é basicamente ilustrar que é, a nossa ideia com o curso é a gente bater o olho, mesmo sendo um vídeo, a gente não tendo equipamento, a gente saber exatamente do que ele está falando, o que é essa informação. Mesmo que a gente não tenha uma plataforma de força à disposição. Então, a ideia é a gente começar a trazer esse conceito mais próximo, porque, como na primeira turma lá, né, que aí tem eu vou mostrar aqui também, né, tem um dos artigos que a gente mostrou, e é da data de 1885, e o pessoal fazendo avaliação com plataforma de força. Inclusive, o Marco fez, acho que comentou nessa publicação também, né, o Marcos? Você fez conversou alguma coisa ali com o Cassidória, né? Não, Você conhece não o Cassidória? comentei a publicação dele, foi. Ele É, fez a postagem, aí eu fiz algumas observações sobre a publicação dele. Só que eu não tinha é. lido a legenda, ele explica no vídeo e explica na legenda. Eu não tinha lido a legenda, ele tinha feito um comentário na legenda, aí eu fiz um comentário lá com ele até concordou. E ficou legal pra caramba o vídeo, né? Ficou bem legal. Eu gostei. Ficou muito bom mesmo. A imagem ficou bonita, ele explica bem, ele é muito didático, ele é muito bom, muito legal. Bom, continuando aqui, né? Então, o conceito que a gente trabalha aqui, trabalha dentro do expert no salto vertical, é o conceito do avaliador de alta performance, que é aquele avaliador que tem o seu trabalho na alta performance. Então, ele não é exatamente o avaliador que vai trabalhar com atletas de alto rendimento ou de alta performance, mas sim o avaliador é que tem o seu trabalho na alta performance. Então, o avaliador é que precisa ser de alta performance, e não exatamente o seu avaliado, né, o seu público ser de alta performance. Então, o conceito é sempre o avaliador, ele ter os parâmetros para pegar qualquer relatório de avaliação e já ter uma interpretação rápida, aliás, uma interpretação de maneira muito rápida, só olhando o comportamento gráfico ou mesmo valores de referência. E isso é uma coisa que a gente sente que falta um pouco, porque o nosso principal problema dentro da avaliação é exatamente a interpretação. E a gente tem uma deficiência muito grande de usar alguns termos, realmente, termos não, né? Usar algumas variáveis de fato no treinamento. Por exemplo, usar força no treinamento. A gente não tem o hábito, são pouquíssimos lugares aqui no Brasil que, de fato, usam os valores de força para o treinamento. O máximo que a gente faz é usar, e usa bastante, né? É usar a massa, né? Usar aquelas cargas, aquela massa de peso, e fazer os exercícios. E tentar transformar isso em alguma coisa de força. Só que quando a gente vai trabalhar em força, a gente sempre tem que levar em consideração a velocidade e a aceleração do movimento. E isso é muito pouco utilizado. Agora está começando a usar de maneira um pouco mais intensa em função aí dos conceitos de VBT que estão sendo está começando a ser divulgado de uma maneira um pouco mais um pouco maior, né?
Mas quando a gente vai trabalhar com força, o mais importante não é exatamente a carga, a massa de peso que vai ser levantada, mas sim a velocidade e a aceleração que a gente imprime contra essa massa para poder gerar aquela força que, teoricamente, a gente está querendo melhorar naquele determinado indivíduo. E para a gente poder entender uma boa parte desses conceitos de força associados ao salto vertical, obrigatoriamente a gente vai precisar entender força de reação contra o solo. E força de reação contra o solo, ela é medida com plataformas de força. E uma força de reação contra o solo, ela funciona como se fosse uma impressão digital para todo mundo. Então, se eu salto de uma determinada maneira, eu aplico força de uma determinada maneira, e eu não mudar aquele padrão de movimento, aquele padrão de aplicação de força, eu vou ficar aplicando força naquele desenho, daquela maneira, de maneira eterna, tá? Até que a gente mude alguma coisa no padrão do movimento. Se a gente não tem esse conceito, a gente não vai conseguir trabalhar em cima dele, a gente não vai nem saber que ele existe, né? Mas isso a gente vai falar também nas próximas aulas. Então, o que tem que, uma coisa assim que tem que ficar clara a partir de agora, é que para a gente poder, de fato, entender força de reação contra o solo, aliás, entender salto vertical, eu preciso entender de força de reação contra o solo, tá? E para isso vai passar aí pela plataforma de força. Eu falei para vocês no comecinho também que a gente tem um formulário, né? Que ele tá lá na plataforma da Nutror também. Tem um link lá para você colocar a sua dúvida, tá? Caso você queira mandar alguma dúvida aí para a gente, ou pode mandar também pelo e-mail, né? Que é o contato@dicasdeprotocolo.com.br, que são esses e-mails aí que vocês receberam com o link para entrar nessa aula e vão receber das próximas aulas também, tá? A altura do salto vertical, eu entendo que ela é resultado. É resultado do quê? É resultado da maneira como a gente aplica a força. Então, se eu aplicar a força de uma determinada maneira, eu vou ter uma altura de salto X. Se eu aplicar a força de uma outra maneira, eu posso ter altura Y, tá? Ou posso ter a mesma altura. Mas uma coisa que precisa ficar bem clara é que o mais importante de tudo não é a altura que a gente alcança, mas sim a maneira como a gente aplicou força para alcançar aquela altura. Mesmo porque quando a gente está buscando aí o salto vertical como uma ferramenta de avaliação, o que a gente está buscando, na realidade, é fazer uma avaliação de força. Porém, a altura do salto, ela, apesar dela estar relacionada com a força, ela não é uma medida de força, a altura em si, tá? Ela é resultado do impulso que foi gerado na fase de impulsão, tá? E aí, dentro dessa fase de impulsão, eu tenho pontos específicos que são pontos que me determinam, que delimitam o que são essas fases. Entender as fases do salto, né, da impulsão, fase excêntrica, fase concêntrica, em que ponto eu atinjo a velocidade máxima ou a potência máxima. Então, esses pontos é que vão me delimitar algumas fases no salto, e eu entender o significado dessas fases pode fazer toda a diferença na hora que eu for utilizar os conceitos aí do salto vertical para fazer uma prescrição aí de treinamento baseado na altura do salto. Então, o maior desafio que a gente tem dentro do salto vertical é a gente pegar a altura do salto e tentar tirar dessa altura alguns indicativos do que pode ter acontecido nas fases de impulsão. Então, esse é o nosso principal desafio. Mesmo porque a gente sabe que a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais, não vai ter acesso a uma plataforma de força, nem hoje, nem amanhã, porque é um equipamento relativamente caro. Está se tornando cada vez mais barato, porém ele ainda é relativamente caro. Relativamente caro, que eu digo, é em relação ao que a gente tem hoje de medida de salto vertical.
mas não exatamente em relação a equipamentos aí que estariam à disposição aí de um clube, de uma universidade, ah, ou mesmo de uma clínica, de quem tenha realmente um pouquinho mais de grana para poder investir nesse tipo de equipamento. Mas não é nenhum preço assim exorbitante, né? Então vamos dizer que uma plataforma de força hoje ela vai estar na faixa aí perto aí dos 30 mil, dependendo da condição de compra aí, na faixa de 25, 30 mil. Então, para um clube de futebol, para um clube de ter uma equipe grande, para uma universidade ou mesmo uma clínica, não é nenhum equipamento caro. A maior dificuldade que nós temos é que ninguém sabe usar os resultados. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. E esse é um dos objetivos que a gente tem aqui com o curso, é tentar mostrar que esse é um tipo de equipamento que ele é subutilizado, ele é absurdamente antigo, é muito antigo esse equipamento, e ele não é utilizado. Ele não é utilizado porque a gente não sabe utilizar os resultados em si. Por que a gente não sabe? Porque isso não é difundido. Mesmo porque não é uma coisa muito complicada. Tá? Então, até vou chamar você agora, o Marcos. Você achou, nas coisas que você viu aí nas primeiras aulas, você achou complicado os conceitos aí que a gente trabalhou? É muito mais simples do que eu imaginava até, Alex. Não? Eu acho que eu acho que essa questão de dificuldade é porque a gente se prende muito a cálculos, né, aos cálculos, né? E quando a gente imagina os cálculos, a gente sempre cria aquela dificuldade. Mas com a planilha do Excel mesmo, como você mostrou, acaba facilitando muito o nosso trabalho. Então, assim, um breve entendimento sobre os cálculos e automatizar os cálculos aí acaba facilitando. E entender o que cada variável quer dizer, né? Que eu acho que talvez isso seja o mais complicado, né? Entender o que cada variável quer dizer. Sim, esse é o nosso maior desafio mesmo, né? E daí, o que cada variável quer dizer e como que a gente transporta isso para o treino, né? Porque, ó, se a gente for pensar hoje que a grande maioria dos atletas olímpicos aqui do Brasil, eles vão para a Olimpíada sem saber quais são os seus níveis de força. Eles podem até saber quanto de carga que ele levanta lá no supino, no agachamento, no, isso, aquilo, outro. Mas exatamente qual que é o nível de força que ele tem, essas variáveis que a gente trabalhou aí na primeira turma, se você sair perguntando, você vai ver que ninguém sabe. E é uma coisa que a gente deveria ter para a gente aqui, que seria uma coisa inadmissível, né? Porém, é a realidade nossa, né? Essa é a nossa realidade mesmo. E muita gente que tem plataforma de força utiliza a plataforma de força como se fosse um tapete de contato. Aí, a hora que eu explicar exatamente o que é tapete de contato, as diferenças, né, você vai ver que a plataforma de força, dependendo da maneira que ela é usada, ela seria um tapete de contato de luxo. Ou seja, seria um equipamento mais caro, que me dá muito mais possibilidades e eu acabo utilizando, subutilizando, tá? Por não saber, muitas vezes, trabalhar com aqueles cálculos que a gente às vezes acha que é muito complicado, que é... Porque a hora que a gente vê aquelas fórmulas, né? Aquele monte de coisa, aqueles sinais lá maluco, coisa de engenharia, mas não sei o quê, aquilo ali põe medo na gente, né? Só que a hora que a gente começa a ver que as coisas são mais simples, né? É tudo multiplicação, divisão, é coisa assim bem relativamente simples, aí começa a ficar mais fácil. E isso dá parâmetro para a gente poder depois fazer as nossas interpretações de artigos que são publicados, né? Porque tem bastante coisa aí que está incorreta, publicada, né? E tem algumas falhas. Não digo assim que o trabalho todo está incorreto. Porém, existem algumas falhas que não deveriam. E são falhas que às vezes acabam prejudicando quem está querendo entender um pouquinho daquele assunto. Porque às vezes ele não consegue reproduzir aquilo que aquele artigo se propôs a fazer. Porque às vezes faltou uma informação, um cálculo não está correto, um gráfico não está expressando exatamente o que aquele artigo está querendo dizer, e por aí vai. Tá?
Então, a altura do salto, ela sempre vai ser o resultado de tudo que eu fizer durante a minha fase de impulsão, ou o que antecede a impulsão também, né? Vamos lá de novo, Marco. Esse gráfico aqui, que salto que é esse aqui? Aparentemente, pela amplitude aí, aparentemente é um squat jump, né? Um falso squat jump. É um falso squat jump, né? Então, lá da primeira vez, a hora que você bateu o olho, né, antes de ter as aulas, as coisas aqui, ficava uma dúvida, não ficava? Com Tá? certeza. Hoje, você já bate o olho e a gente já tem. Se a gente associar essa amplitude de força aqui e a gente olhar esse gráfico de velocidade, que é correspondente ao que foi feito aqui, a gente vai ver que, opa, essa velocidade aqui não é uma velocidade de contramovimento. O cara está praticamente parado aqui. Ó. Ele só fez uma baixadinha e fez o salto. Porém, isso aqui é quase que uma curva de livro de um contramovimento, da força, né? A curva de força de um contramovimento. Então, são coisas que, se a gente vai trabalhar com salto vertical, independente de eu ter ou não plataforma de força, eu já preciso entender esses conceitos. Porque, certamente, quem, mesmo não tendo a plataforma de força à sua disposição, certamente, depois que você pegou esse conceito, a hora que você vai aplicar um squat jump, você já vai ter muito mais atenção a essa... a esse pequeno contramovimento que ocorre no começo. Tá? Então, aquilo ali vai começar a chamar muito a atenção de você como avaliador. E aí você vai ficar um cara mais chato, uma pessoa mais chata, para inibir esse pequeno contramovimento. Porque ele pode parecer pequeno, ele tem um pequeno deslocamento, porém, o tempo de execução ele muitas vezes ele é quase que metade da metade do movimento, do total do movimento para o salto. O quanto isso realmente está prejudicando ou está influenciando na altura de salto, aí a gente não sabe. Aí precisaria fazer um estudo realmente mais aprofundado, que não existe muita coisa a respeito, para a gente poder fazer uma interpretação mais legal. Porém, inibir esse pequeno contramovimento no começo é um recurso que a gente tem para melhorar a nossa qualidade de dado, ou seja, melhorar a qualidade da avaliação. Aqueles dados, quando ele não tem esse pequeno contramovimento, é um dado mais confiável para a gente poder estar trabalhando. Né? E aí, quando a gente vai fazer lá um salto vertical utilizando plataforma de força, lá eu tenho a curva de força de reação contra o solo, né? O que é a curva de reação de força contra o solo? É a força que a gente faz contra o chão para fazer qualquer coisa. Então, a gente tem aqui na Terra, tem a gravidade que está puxando o nosso corpo para baixo. E para a gente se manter em pé, ou para a gente se manter em qualquer posição, né, a gente tem que fazer uma força contra a gravidade. A não ser quando está dormindo, está deitado, aí está largado lá, né? Mas se a gente está em pé e vai fazer um salto, a gente vai fazer uma certa força para poder manter aquela posição e poder realizar aquele movimento que a gente vai fazer. Então, esse comportamento aqui é um comportamento característico de um squat jump, de um contramovimento, tá? Onde o sujeito está parado. Então, se ele está parado, a força ela fica zerada aqui. Ó. Zerada não, né? Ela fica em linha reta, com a força-peso, ou seja, a força que a massa corporal daquele indivíduo exerce sobre o chão. Então, se o sujeito tem uma massa corporal lá de 100 kg, de 100 quilos, a força-peso dele vai ser 100 kg força. Ou, de maneira mais correta, né, seria o equivalente aí a 1.000 newtons, ou 981, mais correto ainda, né, 981 newtons de força-peso. Então, muitas vezes a gente fala lá, o peso da pessoa, não é massa corporal. Então, a hora que eu estiver falando aqui
Se eu falar peso, pode entender lá como sendo massa corporal. Se eu falar, de repente, massa corporal, entenda-se que é o peso da pessoa. Então, às vezes, a gente acaba misturando as coisas. Mas entenda-se que massa corporal é a massa expressa em quilograma. Quilograma-força é a força expressa em quilograma, força, contra o solo. Que vai ser, se eu tenho 100 quilogramas de massa, eu vou exercer 100 quilogramas força contra o solo. Que vai ser correspondente, se eu for relacionar a aceleração da gravidade, vai ser correspondente a 981 newtons de força-peso, né, que eu vou estar exercendo contra o solo. Mas isso aí a gente vai, nas próximas, a gente vai explicar certinho o que é isso, como que calcula, ou, com diferentes indivíduos, aí a gente tem uma explicaçãozinha. Então, aqui eu tenho a curva de força de reação contra o solo, então eu tenho aqui a força-peso, o sujeito está parado. A hora que a força diminui, isso quer dizer que ele soltou o peso para baixo, tá? Desceu, tem esse menor ponto aqui, e depois a força começa a subir. É muito comum a gente achar que, opa, a hora que desceu, quer dizer que aqui ele já está muito baixo. Mas não. A hora que a força está mais ou menos nesse ponto, o deslocamento do centro de massa dele, do centro de gravidade, a gente chama de centro de gravidade, mas na verdade é centro de massa, né? Então, o centro de massa dele, ele está praticamente parado. Isso daqui a gente vai conseguir entender a hora que a gente sobrepõe os gráficos. Então, a hora que a gente começar a sobrepor os gráficos, isso vai começar a ficar um pouco mais claro, né? Mas esse aqui é a curva de força. Então, ele abaixou, né? Começou a soltar o peso do corpo, aí ele começa a fazer uma frenagem, a força começa a subir, aí tem um momento que ele vai estar a pessoa está agachada lá embaixo e vai fazer o salto. Então, isso daqui é um exemplo de contramovimento. Aí, a hora que vai fazer o salto, eu tenho vários comportamentos. Eu tenho o sujeito que continua aumentando força, eu tenho aquele que cai a força, eu tenho aquele que cai a força e depois aumenta de novo. Aí a gente tem alguns padrões. E são esses padrões que a gente precisa estudar mais, a gente precisa entender um pouquinho melhor. E tem pouquíssimos estudos no mundo com relação a esse tipo de comportamento de força, que ele pode nos dar uma visão muito interessante da aplicação de força do sujeito no treinamento também. Mas isso a gente conversa um pouquinho mais para frente. Aí o sujeito, a hora que a força de reação ela abaixa de uma vez, isso aqui quer dizer que ele está saindo do chão, e a hora que ela cai para zero, então zero quer dizer que não tem ninguém naquele ponto, em cima da plataforma. Então, se a força de reação contra o solo é zero, quer dizer que a pessoa já saiu da plataforma. Então, ela está voando, né? Ela entrou numa outra fase, ela vai estar lá no salto, vai lá em cima, saltou, a hora que ela cai no chão, vai ter um pico de força, né? Que é o impacto dela caindo no chão, que eu tenho diferentes impactos também. Aí ela volta aqui a se equilibrar, voltou e volta aqui no peso, na força-peso inicial dela. Então, esse é basicamente o comportamento da força de reação contra o solo no salto vertical. A partir do momento que eu tenho essa força aqui, eu consigo saber qual que foi a velocidade, tá? Velocidade do quê? Velocidade do centro de massa, a hora que ela baixa e salta. Tá? Ou seja, se eu estivesse olhando ela de lado, eu vou saber o quanto ela baixou, aliás, a velocidade com que ela baixou, a velocidade com que ela foi para cima, saiu, chegou lá no ponto. Então, é como se eu tenho um perfil da velocidade do centro de massa no sentido vertical. Sabendo a velocidade, eu tenho como calcular a posição. Posição do quê? Do centro de massa. Então, é como se eu tivesse lá uma marcação no quadril aqui dessa atleta. Então, eu sei que, opa, agora ela baixou, foi lá embaixo, foi, sei lá, baixou 20 centímetros. Aí depois ela subiu. Aí ela saiu do chão. A hora que ela saiu do chão, ela já estava a qual altura? A X altura. Aí ela chegou aqui no ponto mais alto do salto. Que foi tanto. Aí depois ela voltou, caiu no chão de novo e depois voltou aqui à posição zero. E aí eu posso fazer alguns cálculos, né? Eu tendo aqui a velocidade e eu sabendo a força, eu calculo potência também. Então, é muito comum a gente ter, às vezes, uma confusão entre a potência que um sujeito consegue aplicar e a altura de salto.
Isso não é só para a gente aqui, não. Isso é no mundo todo. Existem algumas discussões aí com relação a artigos, né? Um, um grupo escreve uma coisa, o outro vai lá, rebate, e aí tem uma certa discussão. Mas o que a gente já sabe hoje é que a potência que o indivíduo consegue gerar necessariamente não quer dizer que vai fazer com que ele salte mais alto. O que vai fazer com que ele salte mais alto é ele conseguir aplicar mais impulso. Assim como ele gerar mais força também não vai fazer com que ele salte mais alto. Mas sim, ele ficar com um tempo de duração maior da força, isso pode fazer ele saltar mais alto, porque ele vai ter um impulso maior. Então, isso daí são conceitos que, ao final aqui do curso, a gente tem que começar a entender um pouquinho melhor. Isso aí a gente só consegue entender com dados na mão. Então, eu estou um pouquinho atrasado disso, mas eu já passei aqui para a Natália, né, que ajuda a gente aqui que ela faz parte do outro curso também, que é do avaliador de alta performance, e ela vai ajudar a pegar alguns... São vários relatórios, né? E ela está tirando os nomes dos atletas, né, e substituindo lá por, sei lá, atleta 1, atleta 2, tá? Só para não passar para vocês com o nome de atletas, né? Então, eu vou passar a pegar um conjunto de testes, né? Com salto vertical, onde tem tudo isso aqui calculado com as mais diversas comportamentos de força. E aí vocês podem depois estar associando, olhando isso aqui, olhando lá, sobrepondo curva. Então, isso certamente, pelo menos para mim, né, isso aí me ajuda bastante a eu entender os conceitos do salto. Eu entender as fases, e começar a entender, entender algumas coisas para ficar mais fácil para eu poder ler alguns artigos depois. E poder saber se aquele artigo está coerente ou não. Então, aí eu vou saber exatamente, ponto a ponto. Isso daqui é o que a gente chama de raio-x do salto vertical. Então, eu tenho aqui as divisões de fase. Então, eu tenho uma fase X aqui, que representa uma coisa, depois eu tenho essa outra fase aqui, que é essa verdinha. Então, por exemplo, aqui é fase excêntrica de um salto contra movimento, as duas, né? Aqui, a azul é a hora que a pessoa está só soltando o corpo. A hora que ela está fazendo a frenagem do movimento, ela entra nessa fase verde aqui, ó, nessa faixa verde. A hora que entrou nessa faixa laranja, é a hora que ela está fazendo a propulsão propriamente dita, que é a fase concêntrica. Então, eu vou ter diferentes comportamentos. Eu tenho aquele indivíduo que, a hora que chega aqui, a força dele só cai. Eu tenho aquele indivíduo que, a hora que chega aqui, ele ainda aumenta um pouquinho, se mantém para depois sair do chão. Eu tenho aquele indivíduo que chega num nível muito baixo. Eu tenho aquele que chega num nível muito alto. Então, eu vou ter diferenças. E como a gente não tem estudos dessas diferenças, a gente não consegue aproveitar isso para o treinamento. E isso seria muito mais interessante, aproveitar esse tipo de coisa para o treinamento do que a gente simplesmente pegar a altura do salto. Só que a gente vai precisar criar uma base de informação, uma base de conhecimento para poder fazer isso. Mas eu tenho, assim, para mim, né, um conceito de que isso daqui seria muito mais interessante da gente usar para o treinamento do que simplesmente pegar a altura de salto, tá? E também isso daqui pode nos dar um indicativo com relação à altura, para a gente poder pegar a altura, né, e saber o que pode estar acontecendo nessa fase, mesmo que eu não tenha uma plataforma de força. Mas até chegar lá ainda tem um pouquinho de chão aí, né? Então, a hora que a gente pega esses relatórios aqui, a gente já precisa olhar, opa, isso aqui eu consigo entender. Aí as coisas vão ficando um pouquinho mais claras, tá? Então, esses aqui são alguns relatórios aí, né? Tem lá, passa o atleta 1, o atleta 2, então aí a gente vai ter vários relatórios, onde eu vou mandar aí para vocês, né? Vou disponibilizar aí na plataforma, que aí você vai poder pegar esses relatórios e depois juntar numa planilha e poder relacionar. Imagina que você fosse fazer um levantamento aí,
uma coleta de um artigo científico, por exemplo. Né? Então, você vai poder pegar esses dados e você pode jogar numa planilha, depois cruzar os dados. Né? Aí depois eu vou mostrar essa planilha aqui para vocês também, onde pode pegar, por exemplo, o atleta 1, o 2, o 3, a altura dele foi tanto, a duração da fase excêntrica foi tanto, a duração da fase concêntrica, a potência dele foi assim, foi assado. Por que a taxa de desenvolvimento de força dele foi maior, mas ele saltou muito menos do que o outro? Aí a gente começa a associar essas informações. Eu sei que pode parecer uma coisa, muita informação ao mesmo tempo. Porém, se a gente vai aprendendo isso de maneira paulatina, né? Vai devagarinho, vai aprendendo uma coisa, vai dando base para outra, vai chegar num ponto em que vai ficar muito simples para a gente poder estar associando algumas coisas, né? E aí, certamente, vocês vão... Quem está participando aqui já vai, naturalmente, estar muito acima da média com relação à interpretação de coisas relacionadas ao salto vertical, né? Porque esse é um assunto aí que eu tenho estudado bastante aí nos últimos anos e conversando bastante com o pessoal que trabalha, né? Que desenvolve pesquisa, ah, tanto assim do ponto de vista de eu dar alguma assessoria com relação à utilização dos equipamentos, sanando dúvidas também com relação às coletas que eles estão tendo, né? Às vezes surge uma dúvida, eu não estou conseguindo ter o resultado que tal artigo diz que tem. Aí a gente dá uma olhada e vê, pode ser algum problema do equipamento, pode ser algum problema do procedimento, pode ser que aquilo que está descrito ali não é exatamente daquela maneira, está faltando alguma informação. Então aí a gente começa a entender um pouquinho, de maneira assim um pouco mais específica, cada uma das variáveis do salto vertical. Né? Bom, então essa daqui foi a primeira parte aí com relação ao que a gente que tem a plataforma, né? E alguns conceitos assim bem rápidos que a gente vai trabalhar com relação ao salto vertical. E aqui a gente dá uma... tomar uma aguinha aqui. Aqui entraria não, vamos entrar agora no módulo 2, né, dessa segunda turma, que seria mais ou menos o que seria o salto vertical e o funcionamento e os equipamentos que são utilizados, tá? Na avaliação aí do salto vertical. Então, existem muitas variáveis do salto vertical. Essas aqui são algumas, e daqui a gente pode tirar inúmeras outras, pode associar uma com a outra, e tem várias aqui. Por exemplo, aqui eu acho que nem coloquei ainda uma que seria uma que é bem importante, né? Que é aqui, inclusive, acho que eu não coloquei para nenhuma. Que é a normalização com relação à massa corporal. A única que eu coloquei é por peso corporal aqui, ó. A força de pico pelo peso corporal. Mas sempre quando a gente vai fazer algum tipo de análise, a gente tem lá os valores absolutos, tem valor relativo, tem um monte de coisa. E coisas relacionadas à capacidade de alguém levantar uma carga, carregar uma carga, correr contra uma carga, ou mesmo correr só com, lógico, com o peso corporal, é sempre interessante a gente normalizar isso pela massa corporal, para a gente poder comparar diferentes indivíduos. Então, se eu tenho um sujeito de 100 quilos, pesa, sei lá, tem uma massa corporal de 100 quilos, e um outro que tem uma massa corporal de 50 quilos, os valores absolutos desses dois, eles não podem, quer dizer, não é que não pode, né? Não devem ser comparados para efeito de avaliação. O ideal é a gente comparar os valores relativos à massa corporal. Então, a gente normaliza pela massa corporal, para a gente saber que o indivíduo de 50 quilos pode ser mais forte do que o indivíduo de 100 quilos. É lógico que talvez não em valores absolutos, porém, em valores relativos, aí a gente consegue comparar, porque cada quilograma de massa corporal daquele indivíduo consegue levantar tanto. E esse indivíduo, apesar de ter uma massa corporal maior, mas cada quilograma de massa corporal levanta menos do que o outro. Então, eu sempre tenho que estar normalizando aí pela massa corporal.
E aí eu tenho algumas variáveis, né? Então, por exemplo, se eu tenho um relatório de salto vertical, que esse aqui foi obtido com uma plataforma de força. Eu tenho, velocidade máxima e velocidade de saída. Bom, qual que é a diferença de um e de outro? Existem vários artigos que às vezes eles tratam de velocidade máxima como sendo a velocidade de saída, que é a velocidade do take-off. Então, tem vários artigos que eu já li, que está lá, a velocidade máxima ocorreu no take-off. Não é. A velocidade máxima não ocorre na saída a hora que ele está saindo do chão, tá? A hora que ele está tirando o pé do chão. Ela ocorre um pouco antes. Então, eu tenho lá a velocidade máxima, que ocorre num determinado ponto, que aí depois, nas próximas aulas, eu mostro para vocês. E eu tenho a velocidade de saída, que é a velocidade na hora que o sujeito realmente está saindo do chão. E eu vou ter lógico, sempre tem uma margem de erro ali, porque eu tenho eu tenho que dar alguns valores para o algoritmo fazer os cálculos, né? Então, eu tenho várias coisas que podem induzir erro em qualquer medida, não só com plataforma de força, tapete de contato, mas não existe medida sem erro. Sempre eu tenho uma margem de erro. Eu tenho o erro do avaliador, eu tenho o erro do protocolo, eu tenho o erro do equipamento, eu tenho o erro do processo, eu tenho o erro de um monte de coisa. A nossa função é tentar diminuir o máximo possível esses erros. E quanto mais a gente tem o controle da situação, o controle das informações, mais fácil é para a gente poder tá diminuindo esses erros. Então, aí eu tenho lá tempo de voo, tá? Como que eu calculo, como que eu posso medir esse tempo de voo, o que significa isso, máximo deslocamento do centro de massa para baixo, duração da fase excêntrica, taxa de desenvolvimento de força, por exemplo, aqui, eu tenho uma taxa de desenvolvimento de força negativa, né, que eu chamo aqui, taxa de desenvolvimento de força inicial. Ela está negativa. Quando eu bato o olho nisso aqui, isso significa que a hora que acabou a fase excêntrica, quer dizer que ele não conseguiu aumentar a força. Do final da fase excêntrica para toda não, né? Mas para os primeiros 30 milésimos de segundo, que usou esse relatório usou, nos primeiros 30 milésimos de segundo, ele perdeu força para esses dados aqui, para esse relatório. Então, se eu tenho uma taxa de aumento de força inicial negativa, quer dizer que, esse sujeito está com algum problema de transferir energia elástica para a fase concêntrica, tá? Então, porque ele está tendo uma queda de força nessa transição. Então, isso já é um indicativo de que eu posso lançar mão de algum tipo de treinamento para tentar reduzir isso. É lógico que isso é uma maneira bem simplista, a gente precisa depois começar a pensar um pouquinho melhor isso. Se realmente tem essa necessidade, se não tem, então, porque tem algumas coisas que podem compensar, outras nem tanto, se o valor que apareceu ali é um valor importante, se ele está muito alto, não está, então a gente começa a pensar nisso. E aí eu tenho um valor aqui que ele é positivo, tá? Que é a máxima taxa de aumento de força a cada 30 milésimos de segundo. Então, isso daqui é um critério que o relatório fez uma varredura na fase concêntrica do movimento e achou um ponto onde ele conseguiu aumentar a força. Se caso tivesse sido zero aqui, isso quer dizer que a hora que ele terminou a fase concêntrica, aliás, a fase excêntrica, e começou a excêntrica, se eu tiver esse TDF inicial aqui, zerado, esse valor aqui zerado, tudo zerado aqui, isso quer dizer que ele só perdeu força. Existem relatórios onde isso aqui aparece tudo zerado. Ele aparece negativo aqui e depois tudo zerado aqui embaixo. Quer dizer que ele só perdeu força depois que ele acabou a fase excêntrica. Ele não teve nenhum ganho de força durante a fase excêntrica para conseguir... Aliás, ele não teve nenhuma capa, não é nenhuma, né? Ele teve uma deficiência de pegar aquela energia elástica que ele acumulou na fase excêntrica para jogar para a concêntrica. Mas também são coisas que a gente precisa buscar de maneira um pouco mais objetiva, porque tem poucos estudos a respeito disso também. E aí eu tenho aqui, força de pico pelo peso corporal, isso quer dizer que
esse indivíduo, a força de pico que ele fez foi equivalente a 2,7 pesos corporais. Então, se ele pesa 100 quilos, quer dizer que ele fez 270 quilos. Tá? Ou seja, 170 acima do peso corporal dele. Seria 1,7 acima do peso corporal. E aí eu tenho impulso. Aí eu tenho uma outra coisa que o pessoal sempre pergunta, que é isso aqui, ó. Ah, mas tem um monte de altura aqui de salto, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, altura no desprendimento, altura integral, integral menos desprendimento, altura pela velocidade, pelo tempo de voo, e cada uma é um valor. Isso quer dizer que, dependendo do método, a maneira como eu faço o cálculo, eu vou ter um valor X, tá? Por exemplo, altura no desprendimento. Altura no desprendimento quer dizer que a massa, o centro de massa dele, a hora que ele saiu do chão, ele já estava praticamente 14 centímetros acima do nível inicial. Então, quando ele tirou o pé do chão, ele já estava com 14 centímetros de altura. A altura total é o total de altura que ele atingiu aqui nesse salto, ó, 63 centímetros. A altura integral menos o desprendimento deu 49. A altura medida aqui pela velocidade, que é muito parecida, vai ser muito parecida com essa daqui, ó, deu 49 também. Porém, pelo tempo de voo, me deu 43. Ou seja, dependendo da maneira como eu calculo a altura do salto, eu vou ter um resultado X. Tá? Ó, quando eu vou usar, o que a gente vai começar a entrar um pouquinho agora de equipamentos, né? Quando eu vou usar um tapete de contato, eu preciso saber que eu estou medindo o quanto ele saiu do chão, e não exatamente o quanto o centro de massa dele se deslocou para cima. Tá? O máximo que eu posso dizer é que ele se deslocou, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 43 centímetros. Se eu calculei 43, se o equipamento mediu lá 43, então um tapete de contato, um aplicativo, sei lá qual equipamento, ele mediu lá 43 centímetros, isso quer dizer que ele elevou o centro de massa dele 43 centímetros acima do ponto da hora que ele saiu do chão. Se ele saiu do chão e ele já estava 13, quer dizer que ele foi 43 mais 13. Tanto é que se você pegar um celular, você filmar o cara saltando, tá? E você marca lá o quadril dele e fizer uma referência numa parede, você vai ver que a altura do salto dele vai ser mais alta do que o que um tapete de contato marca. Tá? Porque o tapete de contato ele marca o quanto o sujeito saiu do chão, o quanto a ponta do pé saiu do chão e voltou. Tá? A plataforma de força, ela mede, ela faz uma predição do quanto a massa, né, o centro de massa desse indivíduo saiu do chão. Tá? E aí ele vai saber também pela posição, aí dá para a gente fazer uma série de cálculos, a gente sabe que a hora que ele saiu do chão, o centro de massa já estava aí perto de 14 centímetros, a altura total foi 63, a altura que ele saiu do chão foi 49. Eu vou ter também o tempo de voo e eu posso fazer uma predição pelo tempo de voo. Aí você percebe que existe uma diferença aqui, ó, 7 centímetros quase, aqui, ó. 6 centímetros, né? 6,5 aí que seja, de diferença. Porque a hora que o sujeito sai, ele pode fazer uma série de movimentos. Assim como ele pode, a hora que ele sai com a planta do pé, e depois ele pode cair com a planta do pé. Aliás, ele sai com a ponta do pé, e na hora que ele cai com a planta do pé. Então, são coisas que podem me dar uma margem de erro. Pode ser que ele saltou, saiu de um ponto e teve uma trajetória horizontal, caiu em outro ponto. Então, são coisas que o tempo, né, porque a altura do salto pelo tapete de contato é medido pelo tempo. Isso pode influenciar no tempo. Então, são coisas que a gente precisa bater o olho e saber, opa, isso aqui eu sei que é feito assim. Então, se de repente tem lá, a altura do centro de massa do sujeito foi calculada pelo tempo de voo. Opa,
Então, não é a altura do centro de massa, é a altura que ele saiu do chão. Então, isso daí você já vai saber. Se ele fizer um cruzamento lá, plataforma de força, altura pela plataforma de força, deu literalmente o mesmo resultado de altura do tapete de contato. Você pode ter certeza de que a altura na plataforma de força ela foi medida não pela força, mas sim pelo tempo de voo. Ou seja, usou a plataforma de força como se fosse um tapete. Então, são coisas que a ideia é a gente realmente bater o olho e já saber isso. Porque isso daí vai ajudando a gente filtrar bastante coisa aí no nosso dia a dia com respeito aí a salto vertical. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de salto, o que a gente está buscando é, de fato, fazer uma avaliação de força. Tanto é que existe muita confusão, né? Eu recebo bastante assim, o pessoal perguntando, quanto custa uma plataforma de força? Só que ele está querendo se referir à plataforma de contato, né? O tapete de contato. Eu quero fazer uma avaliação de potência e força de membros superiores usando um tapete de contato. Então, na verdade, o que a gente está medindo lá é o tempo de voo, está fazendo uma predição e associando algumas coisas aí com a potência, com a força, mas a gente não está medindo exatamente força. Então, o tapete de contato ele serve de maneira bem mais simples, que serve para a gente ter algumas referências e fazer a referência da altura do salto para o quanto de força teórica aquele sujeito pode ter aumentado ou não aumentado no processo de treinamento. O quanto ele está caindo de rendimento e por aí vai. Então, agora a gente está buscando também, né? E dentro dessas planilhas que eu estou mandando aí que eu vou estar disponibilizando, tem alguns testes de força também. Então, a gente tem como fazer um paralelo entre a altura de salto, a força realizada, para a gente poder olhar e ver que, opa, não é tão simples assim as coisas que a gente vê às vezes em literatura, né? Onde muitas vezes afirma que o sujeito saltou mais alto, ele está mais forte. No geral, sim. Né? Se eu tenho um sujeito hoje que ele salta 20 centímetros, daqui 2 meses está saltando 40, muito provavelmente aumentou a força. Né? Isso fica muito nítido. Mas uma coisa importante é saber como ele está aplicando aquela força. Isso daí é uma coisa fundamental que a gente não presta muita atenção. Então, aí eu vou mostrar para vocês também os relatórios aí com força de reação contra o solo, né, contra uma determinada carga, associando isso com o tapete de contato, algumas coisas relacionadas aí com a dinamometria isométrica ou isocinética. Né? E agora, esse ano, a gente está começando a estudar um pouquinho mais de força mesmo. Né? Então, com relação à bibliografia, lá na plataforma já tem a bibliografia básica que a gente trabalha. E no decorrer agora dos próximos dias aí também, a gente vai, e outras turmas que vierem, né? A gente vai inserindo ali o conteúdo também, conforme a gente for pegando bibliografia que seja interessante. Seja uma bibliografia que possa nos ajudar a ir para frente, assim como, às vezes, a gente tem alguma bibliografia que a gente vê que existe alguma falha metodológica, ou está faltando alguma informação, alguma coisa assim, e a gente usa como exemplo, para isso daqui, por exemplo, não poderia ser calculado assim, foi calculado assado, tá? Então, aí tem algumas coisinhas que didaticamente podem ser interessantes para a gente ficar mais esperto na hora que for fazer algumas leituras aí, de uma maneira um pouco mais crítica com relação às avaliações. Então, esse negócio de fazer avaliação para medida de força, ela veio basicamente desse avaliação com o salto, né, para medida de força, basicamente dos trabalhos aí do professor Bosco. Que aí eu tenho tanto esse livro aqui, como a bibliografia que deu origem a esse livro, está disponível lá na plataforma. Vocês podem dar uma olhada. Então, todo mundo que vai trabalhar com salto vertical precisa dar uma olhada nesse livro aqui, porque esse daqui, pelo menos com relação à tapete de contato, é um livro muito, muito interessante. Aí dá uma olhada lá
que aí você vai conseguir encontrar bastante material a respeito não só de tapete de contato, mas também bastante coisa de plataforma de força. E também para a gente identificar algumas falhas, né? Uma falha, por exemplo, existe nesse artigo aqui, ó, que foi uma meta-análise, né? Onde analisou 3 métodos aí de identificação de fases do salto, transferência entre a fase excêntrica e fase concêntrica. Existe ali uma falha em um dos métodos utilizados, né, escolhidos ali, né, que sobraram, né, que na verdade não deveria ter entrado como método, assim como uma falha, né? Porém acabou ficando. Uma coisa que precisa ficar bem clara: a principal ferramenta que a gente tem hoje para medida de altura de salto são os tapetes de contato. Esses são os mais utilizados no mundo, tá? É tapete de contato e sistema óptico, são os 2 mais utilizados. Aí depois a gente tem lá aplicativo, a gente vai tendo outras coisas. Em número, eu não sei dizer se os aplicativos existe um maior número, né, de equipamentos para medida de salto vertical, usuários, né, vamos chamar assim, mais usuários de aplicativo do que de tapete de contato ou sistema óptico. Talvez exista, né? Mas com relação a publicações, o tapete de contato é o que mais tem. Então, o tapete de contato, ele vai medir basicamente tempo. Tá? Plataforma de força, ela mede a força de reação contra o solo. O tapete de contato vai medir tempo de voo, né? E tempo de contato. Então, funciona mais ou menos da seguinte maneira. Deixa eu abrir minha lousinha aqui. Deixa eu ver aqui. Então, enquanto a plataforma de força, ela vai medir a força de reação contra o solo, o sujeito está lá no chão, ele está lá em pé, né? E vai fazer o salto. A hora que ele faz o contramovimento, a força tende a cair. A hora que ele começa a frear o movimento, né? Então ele vai começar a cair, começa a diminuir, ele começa a frear o movimento, a força vai lá em cima, e chega um ponto que ele faz isso aqui, a força vem aqui para baixo, chega no zero, quer dizer que ele saiu do chão. Aí ele cai, né? A força vai lá para cima, volta, né? Faz isso aqui. Então, a plataforma de força, ela mede basicamente isso, a força de reação contra o solo. Então, ela vai monitorando a força que o sujeito está fazendo ali e vai mostrando para mim. Isso vai depender da frequência de amostragem, que é a quantidade de pontos que ela mede dentro do período de 1 segundo. Então, vamos dizer que daqui até aqui, ó, transcorreu 1 segundo. E se ela trabalha numa frequência de amostragem de 1 kHz, ou seja, 1000 Hz, isso quer dizer que ela mediu 1000 amostras em 1 segundo. 1 segundo igual 1000 amostras. Ou seja, eu vou ter 1000 pontos aqui. Ó. Então, 1 kHz equivale a 1000 amostras em 1 segundo. Se eu tenho uma plataforma de força que trabalha com 500 Hz, isso quer dizer... Então, se ela pegou aqui, aqui, trabalha com 500 Hz, quer dizer que eu tenho 500 pontos aqui. Ó. Ou seja, eu vou ter metade dos 1000. Para salto vertical, eu consigo ter um bom resultado a partir de 300. Então, a partir de 300 Hz, beleza, eu consigo ter um resultado bem interessante e muito parecido de todas as frequências que vierem depois. Então, se eu tenho 500, vamos usar 500 Hz, por exemplo, de exemplo. Se eu tenho 500 Hz e eu tenho 5 kHz, ou seja, 5.000 amostras,
o meu resultado vai ser basicamente o mesmo, porque eu vou ter ganho só até um certo ponto. Então, não adianta eu ter um equipamento que mede lá 500 mil amostras, se a minha mudança de valores de força, a minha mudança de força, ela não ocorre de maneira muito rápida. Então, com 500 Hz, eu consigo ter basicamente o mesmo resultado se eu utilizar uma plataforma de força de 5 kHz. O que eu preciso ficar atento são com plataformas de força que trabalham abaixo de 300 Hz. Então, se eu tiver abaixo de 300, menos que 300 Hz, aí eu começo a ter erros um pouco mais grosseiros, tá? Porque aí já começa a ficar uma frequência muito baixa. Mas de 500 para cima, 300 ou 500, 500 é o usual, né? 500 para cima é o usual. O mais comum talvez seja na faixa de 1000 Hz. Porém, uma análise feita com 1000 e uma com 500 não vai ter diferença nenhuma. Né? Alguém vai falar para você, não, mas precisa ser de 1000 porque aqui é a cada 1 milésimo de segundo. Tal. Só que você tem um ruído elétrico. O ruído elétrico ele vai fazer isso aqui. Ó. E a hora que você vai fazer algumas medidas de tempo, alguma coisa aqui, o máximo que você pode ter é um erro aí de. O maior erro possível entre uma plataforma de 1 kHz e uma plataforma de 500 Hz vai estar no máximo, vamos chutar assim, no máximo, 4 milésimos de segundo. 4 milésimos de segundo para uma análise de salto vertical é simplesmente ridículo. Tá? Eu não vou conseguir ter resultados expressivos nenhum com uma diferença de 4. Mesmo porque isso daqui certamente vai estar dentro da margem de erro de outros processos que eu vou ter envolvido. Às vezes, a pessoa fica preocupada com isso aqui e na hora que vai executar lá um Scott Jump, faz o Scott Jump tudo errado. Mas estava preocupado com a minha é 1 kHz, não é 500 Hz. Só que na hora que vai fazer o teste, faz o teste tudo errado. E está preocupado com uma coisa que não precisava estar preocupado. Então, isso daqui é uma coisa que a gente tem que ter atenção também. Tá? Então, enquanto a plataforma de força ela mede a força aqui, é a força de reação, o tapete de contato ele vai medir só tempo. Tá? Tempo do quê? É o tempo que a pessoa está sobre o tapete e tempo que ela está fora do tapete. Basicamente isso. Vamos mudar a cor. Então, imagina que... Opa! Então, imagina que a pessoa... esse salto aqui, ó, iniciou a amostragem lá com o tapete de contato nesse ponto aqui. Então, a pessoa ela vai estar em pé em cima do tapete de contato. Ela está lá em cima do tapete de contato. Aí ela vai permanecer no tapete de contato durante esse período que ela está fazendo força. Vai chegar num ponto mais ou menos por aqui, ó, ela vai ter mudança aqui, ela fez lá o contramovimento, chegou mais ou menos num ponto aqui, ela agachou, né? Está agachando, ela ainda está sobre o tapete, sobre o tapete, sobre o tapete. A hora que ela chega aqui, ela tira o pé do tapete. Então, eu vou ter, e a hora que ela cai aqui, ela volta para o tapete. Então, o tapete de contato ele vai medir o tempo daqui até aqui e o tempo daqui até aqui. Então, ela vai medir só isso, basicamente o tempo. O tempo entre a hora que começou a marcar até a hora que ele saiu do chão. E vai chamar isso aqui de tempo de contato. E a hora que ela saiu do chão, vai chamar de tempo de voo. Porém, quando a gente vai fazer um teste,
contramovimento ou em Scott Jump, a gente não usa tempo de contato, não existe tempo de contato, tá? Quer dizer, o tempo de contato existe ali, né? Porque a pessoa está em cima do tapete e tal, saiu. Porém, ele não deve ser medido assim. O tempo de contato, ele só vai ser medido corretamente se o sujeito cai de um plano mais alto sobre o tapete e em seguida faz um segundo salto, tem uma fase de voo, cai de novo e vai fazer um outro salto. Ou vai fazer um salto só ou vai fazer um salto em sequência. Porém, o primeiro salto, se ele estiver sobre a plataforma, não existe, não é que não existe tempo de contato. A gente não deve considerar. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo do início da amostragem, quanto tempo demorou realmente para ele fazer esse movimento aqui, ó. Então pode ser que ele tenha feito um movimento mais rápido, pode ser que ele demore mais. Então eu não vou saber o tempo. Então uma coisa que a gente precisa saber é que com tapetes de contato, eu não posso ter tempo de contato quando eu vou fazer um Scott Jump ou um contramovimento. Então, isso não existe. Só vai existir no Drop Jump, que é um tipo de teste, né, um tipo de salto, e nos saltos contínuos, não sendo o primeiro salto. Aí eu tenho tempo de contato e tenho tempo de voo. Então, o tempo de contato... Vamos por um outro... Volta para cá. Então, ó, o tapete de contato, ele vai fazer isso aqui. Então, se a pessoa está... Tá? Imagina que ela está sobre o tapete, né? A pessoa está sobre o... Vixe, foi desproporcional, hein? Volta um pouquinho, né? Melhorar esse bonequinho. Melhor, né? Então, ele está aqui, ó, sobre o tapete. Então, se ele está sobre o tapete, o sinal elétrico que o equipamento está me mandando é que, opa, ele está nesse nível de tensão aqui, ó, o sinal elétrico. A hora que ele salta, imagina que ele saltou. Então, agora ele está voando. Então, ele saltou. A hora que ele salta, o sinal elétrico vai lá para cima e fica aqui, durante a fase de voo. A hora que ele cai de novo no chão, opa, então ele voltou para essa posição aqui. Aí ele vai, o sinal elétrico vai ficar aqui. Aí ele fez um novo salto, tá? Opa, saltou de novo, veio para essa posição, né? O salto. Aí ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Então, o tapete de contato, ele só me marca o tempo que ele está sobre o tapete, o tempo que ele está fora do tapete. Sobre o tapete, fora do tapete. Então, isso a gente chama de tempo de contato, isso a gente chama de tempo de voo. Tempo de contato, tempo de voo. E aí, baseado no tempo de voo, tem uma formulazinha, que aí depois na próxima aula eu mostro qual que é, nas próximas, né? Que a gente usa para calcular a altura com que o sujeito saltou. Então, o tapete de contato, ele funciona, ele é um sistema de interrupção. Ele funciona com... Deixa eu apagar tudo aqui. Funciona como se fosse uma campainha, tá? Eu tenho alguém sobre ele, eu não tenho alguém sobre ele. Eu tenho alguém sobre ele, eu não tenho alguém sobre ele. Então, ele vai funcionar assim, ó. Sim, não, sim, não. Então, ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Conforme a pessoa fica pulando, ele vai me mostrar isso aqui. Tá? E o sistema interno lá vai calcular qual que é o tempo, a duração daqui até aqui e assim por diante. Então, essa é a diferença entre a plataforma de força e o tapete de contato. Plataforma de força, eu tenho a força ponto a ponto, dependendo da frequência. Tapetes de contato, eu tenho a medida do tempo que ele está sobre o tapete e fora do tapete. E eu não tenho frequências de amostragem. É lógico que, eletronicamente, eu tenho lá um relógio interno no sistema que ele tem a sua frequência de amostragem. Geralmente, essas frequências, elas trabalham em valores muito, muito mais altos do que plataformas de força. Eles vão trabalhar na faixa aí de 100 kHz, 1 MHz. Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que o sistema ele fica olhando ali de maneira muito rápida qual que é, não é nem um milésimo de segundo que o sujeito pisou na plataforma, mas 1 microsegundo, ou seja, 1 milionésimo de segundo, ou até mais. Então, ele sabe que daqui até aqui eu posso ter tido 152,89453 milésimos de segundo. Ou seja, eu tenho aqui a casa do milésimo, vírgula, mais um monte de casa para frente. Mas isso é um componente eletrônico que está ali. Então, ele tem. É muito comum, às vezes, a pessoa fala, mas o tapete de contato, qual que é a frequência da amostragem? Ele não tem uma frequência de amostragem. Ele tem uma frequência interna, eletrônica ali dentro, que faz a sua medida lá de elétrica ali, de tempo. É um relógio muito preciso. Tá? Então, ele tem isso daqui. Então, eu consigo ter uma divisão bem criteriosa a hora que ele está aqui. Mas ele não fica lá mostrando aqui, 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 aqui. Ele vai me dar um número inteiro. Aqui é 152 milésimo, vírgula, alguma coisa. Aqui foi 182 milésimo, vírgula, alguma coisa. Aqui foi 340 milésimos, vírgula, alguma coisa. Então, ele vai mostrar isso aqui. Por isso que a gente chama tanto o tapete de contato quanto o sistema óptico, eles vão funcionar da mesma maneira, o sistema óptico. A diferença é que aqui ela não está sobre um tapete, ela está interrompendo um sinal elétrico entre uma barrinha que está emitindo um sinal luminoso e do outro lado eu tenho um receptor de sinal luminoso. Então, conforme, aqui, tem duas barrinhas aqui. Então, conforme a pessoa está sobre ela, está interrompendo o feixe. Ela saltou, deixou a luz passar. Aí eu tenho a passagem. Então, vai funcionar literalmente mesmo da mesma maneira que o tapete de contato. A diferença é que eu não tenho um contato mecânico da pessoa com o equipamento. Mas é basicamente, geralmente usa o mesmo software, geralmente é basicamente a mesma coisa. Tá? Eu tenho uma possibilidade de medir coisas relacionadas a salto também, com encoders lineares. E é muito comum a gente medir, principalmente salto com sobrecarga, com os encoders. E ele mede o deslocamento da barra. Então, na realidade, enquanto plataforma de força vê lá a força de reação contra o solo e faz alguns cálculos para achar a altura do salto. Tapete de contato mede lá o tempo que a pessoa está sobre ou fora do tapete. E o encoder linear é um fiozinho, um equipamento, que é uma molinha, com um fio, onde esse fio ele vai subir, descer e acompanhar o movimento. E ele vai saber qual que foi a velocidade, qual que foi a amplitude, e por aí vai fazer uma série de cálculos. Né? Mas, basicamente, ele vai medir o deslocamento da barra e o tempo. A partir dessas duas variáveis, vai medir as outras coisas também. Eu posso fazer o salto tanto como sobrecarga, como eu posso usar o encoder, amarrar na cintura da pessoa e ela faz um salto. Eu vou ter uma margem de erro? Vai. Existem alguns encoders que eles corrigem o erro pela angulação da linha. Existem outros, a maioria não, tá? Mas existem alguns que fazem essa correção. E aí a gente tem uma noção, amarrou lá na cintura da pessoa, a pessoa baixou, fez o salto, a gente tem lá um valor aproximado da altura do salto também. Aí a gente já tem que prestar atenção numa das coisas que eu falei. Se eu amarrar o encoder na cintura da pessoa, a gente vai estar numa altura de salto, vai obter uma altura de salto, que ela já está mais comparável à altura obtida com o cálculo a partir da força de reação contra o solo, e não exatamente com o tempo de interrupção de um tapete de contato ou um sistema óptico. Então, ele vai estar mais relacionado assim, é provável que ele fique mais perto da altura total do centro de massa, e não simplesmente da altura com que o sujeito saiu do chão. Tá? E eu tenho os aplicativos. Os aplicativos, eles funcionam de maneira muito parecida com os sistemas de interrupção, porque eles vão, você vai fazer lá
a filmagem do sujeito saltando, vai inserir algumas informações, né, antes, e vai filmar o sujeito fazendo o salto. A partir do momento que filmou, a gente vai saber que, ó, a hora que ela tira o pé do chão, essa pessoa tira o pé do chão, ocorreu no quadro X lá da filmagem. E a hora que ela pisa no chão de novo, ocorreu no quadro Y. E aí o sistema lá, o aplicativo, vai ver quantos quadros tiveram nessa filmagem e vai calcular qual foi a altura, foi o tempo de voo, né? E vai calcular qual foi a altura do salto. E por aí vai fazer uma predição de potência também. Pode fazer uma predição de potência e força. E a plataforma de força, ela mede basicamente o comportamento da força. A única coisa que ela mede é força e tempo. Aí todas as outras coisas, ela vai medir de maneira mais... vai fazer uma predição baseada em cima da força, do tempo e da massa corporal que você falou que o indivíduo tem, ou que ela mediu, né? Basicamente em cima disso. A ideia é a gente tentar simplificar o máximo possível a complexidade que a gente tem na nossa cabeça do que é uma plataforma de força. Então, quando a gente pega, às vezes, um artigo com plataforma de força, pô, tem um monte de cálculo, o H, não sei o quê, tem aquele símbolo, ômega, não sei o quê, aquelas coisas que a gente não entende muito bem como funciona, e fica com a cara cara, nunca lembro o nome dela. Mas a gente fica com essa cara ali olhando, ali fica tentando entender, né? E a gente acaba sendo vencido pelo cansaço mesmo de ter que olhar isso e não entender. E aí acaba aceitando que aquilo ali que o pessoal está mostrando, as conclusões, os resultados, eles estão coerentes, e nem sempre isso é verdadeiro, né? Então, a gente tem lá plataforma de força que tem 4 sensores assim, tem mais 2 sensores, mede torque não sei que jeito, torque não sei que lá, a rotação, a força Z, X, Y, aí você tem um monte de coisa ali, né? A gente fica meio perdido e acaba não conseguindo usar os resultados que esse equipamento pode nos dar de uma maneira um pouco mais prática mesmo, né? Então, na realidade, o que a gente quer é simplificar esse tipo de coisa. Existem... isso aqui já entrou outra... Existem vários tipos aí de plataforma de força, né? Que a gente vai entrar depois nas próximas também, né? Mas, basicamente, a gente tem plataforma de força aí, triaxial, plataforma de força uniaxial, que mede um eixo só, que, para o nosso caso, já está sobrando, né? Já dá até muito mais informações do que a gente consegue utilizar. Uma plataforma que, ao invés de ter tudo esse monte de sensor, um monte de coisa, se a gente tiver só essa força F aqui, ó, só isso aqui, já vai dar um monte de informação para a gente, que a gente ainda vai ter uma certa dificuldade para usar, pelo número de coisas que só essa força F aqui pode nos apresentar. Com relação a tipos de salto, a gente tem aí 3 tipos básicos de salto. A gente tem o Scott Jump, o contramovimento, o Drop Jump. Cada um deles serve para avaliar uma coisa. Tá? Por exemplo, o Scott Jump está muito ligado à força explosiva. Só que, na realidade, quando a gente fala que cada um deles mede uma coisa, na verdade, o que a gente está querendo fazer é, com diferentes saltos, verificar o que determinados componentes ajudam na força explosiva. Mas todos eles servem como uma avaliação de força explosiva, que é a impulsão. Tá? O Scott Jump, o principal objetivo dele é a gente isolar a força explosiva de outras coisas relacionadas à força que podem estar influenciando essa força explosiva. Então, quando a gente fala força explosiva, do ponto de vista
da física, ou mesmo mecânica. Força explosiva não existe, tá? O que existe é a força. Porém, são conceitos que a gente utiliza de maneira didática, que vem lá do construto de treinamento, né? Que é para a gente poder saber exatamente como que aquela força, alguns chamam de manifestação, né? Como aquela força está se manifestando. Ou seja, como que está sendo realizada aquela força. Mas força explosiva ela está muito ligada à TDF, que é a taxa de desenvolvimento de força, que é a capacidade que a gente tem de levar de um ponto de força inicial até uma força final. Ou seja, um ponto específico de força, que seria mais ou menos isso aqui. Então, imagina aqui. Eu vou fazer uma força, eu estou parado, fiz uma força, cheguei numa força de pico aqui. Ó. Tá? Então, esse foi um indivíduo A. Aí eu pego um outro indivíduo. Ele começa aqui também, porém, ele chega aqui. Ó. Então, eu tenho força inicial. Então, vamos chamar esse aqui de FI. Então, essa aqui seria a força inicial. E eu tenho a força final. Aqui em vermelho. Teria essa aqui. E depois em azul, eu tenho essa aqui. Então, a força explosiva ela vai estar ligada à capacidade que qualquer um desses dois indivíduos tem de levar a força dessa força inicial até o segundo ponto, seja esse ou seja esse aqui. Então, a gente chama essa capacidade aqui, ó, dele fazer a força, de força explosiva. É uma força de maneira rápida. Tanto faz, esse como esse. A taxa de desenvolvimento de força é uma maneira, um cálculo mais objetivo para a gente poder relacionar um valor objetivo a esse conceito de força explosiva aqui. Ó. Então, para a gente poder relacionar esse conceito de força explosiva, a gente pode utilizar a TDF. Então, a gente pode pegar ó, essa TDF e relacionar com a força explosiva. Relacionar com a força explosiva. Onde a gente pode dizer que o indivíduo A saiu daqui, chegou aqui, o indivíduo B saiu daqui, chegou aqui. Se o indivíduo A ele saiu desse ponto, tanto o indivíduo A como o indivíduo B saíram desse ponto, e esse chegou nesse ponto aqui, e esse chegou nesse ponto aqui. Eu vou pegar o tempo, a duração entre a diferença de tempo daqui até aqui nesse caso. Ó. Então, nesse caso aqui, né, vamos pôr vermelho. Daqui a aqui. Então, quer dizer que ele foi menos tempo do que o segundo. Vou mudar a cor do segundo. Esse veio aqui. Até aqui. Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, ele conseguiu subir. Então, ele subiu de maneira mais rápida, né? Teve uma inclinação maior nesse sentido aqui, ó. E o tempo também foi menor. Então, quer dizer que se aqui era 0, aqui era 100, eu vou pegar, vou fazer uma formulazinha, depois a gente vai entrar nisso aqui de maneira mais específica, né? Eu vou pegar 100 menos 0, eu tenho uma diferença de 100. E eu vou dividir pelo tempo. Então, se eu pegar 100 e vamos chutar que daqui até aqui foi 1 segundo, eu vou dividir 100 por 1, que é igual a 100 newtons por segundo. Então, eu vou ter um resultado de TDF desse primeiro aqui,
né, desse primeiro indivíduo, de 100 newtons por segundo. Vamos dizer que esse aqui saiu também do zero, chegou aqui a 50. Porém, ele demorou 2 segundos daqui. Então, eu vou pegar esse 50, divido por 2, vai me dar 25. 25 newtons por segundo. Então, quer dizer que a TDF desse segundo é muito menor. Ou seja, a força explosiva dele é muito menor. É lógico que são valores assim muito esdrúxulos aqui, né? Muito fora da realidade esses valores. Porém, isso daí, entender isso é fundamental para a gente poder entender o conceito de força explosiva, o conceito de taxa de desenvolvimento de força. Porque a força explosiva é um conceito muito subjetivo para a gente trabalhar. Se a gente vai quantificar alguma coisa, tem que trazer isso para um número, para um conceito mais objetivo. E geralmente a gente faz isso com a TDF. E isso a gente faz utilizando o squat jump. Não só o squat jump, a gente pode utilizar os outros tipos de salto também. Tá? Mas o squat jump está muito ligado a esse conceito de força explosiva. E a gente acaba trabalhando bastante em cima dessa TDF nesse tipo de salto aqui. Então, o squat jump é um tipo de salto que vai me ajudar a entender um pouco melhor a força explosiva. Já o contramovimento, ele serve para nos dar um indicativo de como a contribuição do componente elástico, né, de quanto é a contribuição do componente elástico para a força explosiva. Então, muitas vezes a gente faz lá o teste do squat jump e faz o teste do contramovimento. De acordo com o resultado das duas alturas de salto, a gente tem uma noção de que está tendo um bom aproveitamento de força elástica, não está. Então, a gente tem alguns conceitos utiliza mais ou menos nesse conceito. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais apurado depois também. Tá? Mas aqui o contramovimento ele serve basicamente para a gente tentar quantificar o conceito aí da energia elástica ou do ciclo alongamento e encurtamento, ajudando na fase concêntrica, na fase propriamente de impulsão. E o drop jump, ele vai trabalhar em cima da força reativa, junto também, né, com o componente elástico, ajudando na força explosiva. O quanto de contribuição aí dessa força reativa a gente pode ter para ajudar na força de propulsão, ou seja, na força mesmo na altura do salto, né? E basicamente o que a gente está medindo aqui é tentando medir alguma coisa relacionada à propulsão e o quanto essa força reativa pode ajudar na propulsão. E aí também é utilizado, né? Esse tipo de salto, né? É utilizado para pliometria, que no caso o Marcos aí trabalha bastante aí com esse conceito, né? Ô Marcos, tá aí ainda ou deu uma saída? Tô aqui, tô aqui. Posso mostrar o seu Instagram? Pode sim, claro. Tá, então, com relação aqui à força reativa, quem manja bastante desse assunto aí é o Marco. Ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Pliometria. Esse aqui, né, Marcos? Isso. Esse aí, o pliometria.com.br. Tá. Então, aí quem quiser depois dar uma olhadinha lá, ó, tem o Instagram dele é pliometria.com.br, né? @pliometria.com.br. Aí tem bastante coisa que ele posta aqui com relação à pliometria, né? O conceito aí de ciclo alongamento, encurtamento, tem bastante coisa. Achei bem legal. Eu Né? tentei fazer uma questão, pensando nessa questão hierárquica também do treinamento, né? Aí eu comecei falando mais de conceitos da pliometria, depois eu falei um pouquinho do processo de avaliação,
E ultimamente eu tenho falado muito até de plataforma de força também, tem algumas coisas falando sobre comportamento da força de reação do solo, entendimento sobre isso. Tá. Mas a ideia é Não, falar um pouquinho desse método de treinamento que é fantástico e talvez o mais democrático método de treinamento de força, né? Que você não precisa de nada, é, não necessariamente você precisa de nada para treinar, né? Só e esse vontade. aqui é Então a verdade. ideia é essa mesmo. Eu acho muito interessante, porque, na verdade, um tipo de treinamento isso aqui que tem uma boa relação com o salto vertical é pular corda, né? Que é uma coisa que eu É, acho que desde pequenininho na escola tinha que dar uma, uma atenção um pouco melhor, né? Isso com é. certeza. Então, aí, quem tiver interesse, depois dá uma olhadinha lá no Instagram, né? Do... Aí eu comento alguns artigos também, falo muito da altura de queda ideal, tem algumas coisas falando sobre a altura de queda ideal por diferentes métodos. Tá, A gente vê que a gente tem como achar a altura de queda ideal do drop jump, né, para fazer o treinamento, mas a gente tem alguns métodos que exigem mais exigem mais de tecnologia, né? Quem tem mais tá. tecnologia pode utilizar esses métodos e tem métodos mais simples também que dá para utilizar para achar a altura de queda ideal. Né? Isso eu achei bem legal, ficou muito legal o seu Instagram. Parabéns mesmo, Marcos. Bom, então voltando aqui. Oi, pode Aí, falar. Alex, foi uma paixão que a pandemia ajudou no caso, né? Ficar em casa sem fazer nada, eu já estudava a pliometria, já gostava, já aplico em meus alunos, tanto alunos atletas como alunos idosos e tal. Então, na pandemia, por gostar tanto da pliometria, na pandemia eu criei a página e ela foi se desenvolvendo e aí deu nisso aí, já Né? tem muita É, publicação aí. a pandemia deu um gás para um monte de coisa aí, né? Para mim também, né? Começar com curso, assim, online. Já fazia tempo que eu tava, cara, preciso começar. Aí a pandemia veio, aí deu para fazer. Agora não tá dando para acompanhar muito, assim, né? Porque começa as coisas a voltar ao normal das coisas de É, pandemia, né? Mas essas coisas online aí ajudou bastante, né? A pandemia, tá certo que a gente pagou um preço muito caro, né? com certeza. Né? Mas pelo menos tem que tirar algum proveito do sofrimento aí, né? Bom, então aí força reativa, né? Uma das coisas aí que depois a gente volta a falar também. E testes contínuos, né? Teste contínuo também a gente consegue fazer com o salto, né? Que muitas vezes é utilizado mais assim do ponto de vista para uma avaliação mais metabólica, né? Então, utiliza-se bastante aí o salto vertical para, às vezes, medidas de índice de fadiga, medida de biomarcadores. Então, a gente tem uma utilização cada vez maior aí do salto vertical para esse tipo de coisa também. Bom, voltando aqui então caminhando aqui para a gente finalizar, voltando lá para a plataforma, né? Então, ali a gente tem essa aula aqui, ela vai ficar disponível na plataforma também, assim como as demais, e como eu já disse, tem as anteriores que já estão lá. Então, todas as aulas vão ficando ali, e aos poucos a gente vai compartimentando cada um dos conceitos, né, para deixar uma coisa assim que fique um pouco é, mais fácil, né? E a gente não precisa assistir um vídeo muito longo. A gente vai pegar vídeos bem pequenininhos, né? Trabalhar em cima desses vídeos e aí vai assistir. Quem puder vai assistindo a, só aquele que interessa, assistir várias vezes, comenta em cima daquele, para não ter que pegar, às vezes, um vídeo muito longo, né? E sendo que o interesse, às vezes, é uma coisa mais específica. E aí a gente vai começar a ter algumas outros tipos de aula também. Por exemplo, cadê? Vamos ver aqui, volta para cá. Então, aqui na plataforma também, a gente tem lá. Você chegou a assistir já as aulas do Fábio Nakamura, ô Marcos?
Eu ainda não tive tempo, Alex, Não. para parar para assistir. Acaba que eu estou no grupo de pesquisa, a gente está começando a estudar um assunto diferente, aí ainda não tive tempo de parar para assistir as aulas do Fábio, não. Então, tem essas duas aulas aqui do Fábio, né? Determinação de potência e VBT, é a parte um e a parte 2. E também eu vou colocar, né? Já devia ter colocado, ainda não coloquei, do Claudino, né? Que aí ele fala é, ele fala um pouco da meta-análise que ele fez com relação ao contramovimento para a utilização de status, para verificação de status neuromuscular. Tá? A diferença entre você usar a altura, né, a maior altura, faz 3 saltos e usa a maior altura, ou usa a altura média, aí ele fala bastante coisa a respeito disso, né? E todo o processo que ele fez para fazer essa meta-análise. Então, aí, quem puder dar uma olhadinha, são aulas muito interessantes também. E a gente vai complementando com outras coisas, né? Aí a gente pode, conforme a gente for fazendo as outras aulas, né? Aí a gente vai conversando com outros profissionais também, que aí, se puderem dar uma palhinha aqui para a gente vai batendo um papo. Alguma dúvida por aí, Marcos? Não, tá tranquilo, Alex. É que você acaba massificando muita informação, então cada vez que a gente vai assistindo você falar, a gente vai pegando mais essas informações, né? É, Então, para mim tá tranquilo. tá. Não, beleza. Porque às vezes a gente até repete algumas coisas, né? Mas cada vez que a gente assiste, a gente sempre pega um pedacinho a mais do que às vezes não prestou atenção. Quer dizer, não é que não prestou atenção, a gente às vezes não enxerga, né? Algumas coisas, e isso vai ficando cada vez mais claro, né? Ah, então, a hora que você, igual você pega um livro, né? Você pega um livro, você lê ele hoje. A hora que você for ler de novo, você vai ter coisas que você, pô, mas eu não vi isso aqui da primeira vez. Assim como vai acontecer na terceira, na quarta e assim por diante, né? A gente sempre vai enxergando algumas coisas ou relacionando, né, com coisas que a gente não relacionava antes, né? Isso é natural pelo menos para mim, né? Para mim o tempo todo, né? Pega e volta lá, que você revisita, né? Você lê de novo, pô, eu não tinha visto isso. Então tem igual o artigo lá da plataforma de força de 1885. Eu já, nossa, quantos anos que eu não estou sempre olhando esse livro do Bosco. E eu não tinha visto a citação lá da plataforma de 1885. Aí esses dias atrás aí que eu vi, né? Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Aí que eu achei aquele negócio bem interessante lá, né? Então Eu ainda vou fazer uma postagem lá sobre aquele livro lá, sobre aquele artigo lá. Não, mas é uma coisa assim, eu tenho falado bastante, pessoal, porque é uma coisa que é muito fora E, do padrão aquilo ali, né? e você Você acha? para analisar, eu traduzi lá o texto, o cara fez de madeira, né? A plataforma de força é de madeira, né? Hã? O cara usa Não, os cilindros com base de papelão, com não sei o quê, a base de madeira. Então, assim, a gente visualizar isso hoje e, ao mesmo tempo, a gente não ter contato com esse material ainda hoje talvez seja o mais estarrecedor, né? Porque o cara conseguiu fazer lá usando base de papelão, madeira, e hoje a gente ainda não, pelo menos no meu caso, eu e muitos dos meus colegas que eu converso ainda não teve contato com a plataforma de força. né? Então, para mim, isso que é, de certa forma, o mais estarrecedor. Não, E é um mas tema pode falar. é um tema que eu acabei estudando porque eu gosto da pliometria. A pliometria envolve salto, plataforma de força talvez seja a forma mais específica ou precisa de analisar o salto. Então acabou eu indo estudar plataforma de força também, mas o mais triste para mim é eu não ter contato ainda com essa ferramenta. Né? Não, é uma senhora de uma ferramenta, né? Mas é de fato, é o que você falou mesmo, é estarrecedor. Você olha, pô, o cara fez em 1885. Se eu não me engano, em 1882 começou a colocar energia elétrica pública lá em Nova York. Tá? Aí você vê que é contemporâneo, praticamente nem existia energia elétrica na época, né?
e o cara estava fazendo análise do salto com plataforma de força associado com encoder linear, né? Rústico, né? Bem rústico, porém, aquele chapeuzinho que tem na figura lá é um encoder, né? Que faz a associação entre a força que ele fez na plataforma e a posição do centro de massa, né? Que no caso ali foi da cabeça, né? Durante o salto. Então, duas coisas que hoje a gente acha que é o must, né? Você fala, pô, o cara tem plataforma de força, o cara tem encoder linear. Aí você vê, pô, eu passei por uma faculdade, uma universidade, e lá não tem isso. E o cara em 1885 fazendo esse tipo de coisa, né? Então a gente vê como isso aí foi meio deixado de lado. E não é só aqui, né? O Alex, e assim, quando eu comecei a carreira, assim, trabalhando como preparador físico aqui, eu utilizava o sargento teste. Tá, Para eu ter contato com o sinal óptico que eu tive que comprar, né? tá, Eu tenho um encoder aqui, o Ergonauta, não sei se você já ouviu tá. falar, eu comprei. Eu tenho contato porque eu comprei. Eu quis comprar a ferramenta, eu quis conhecer a ferramenta, eu comprei. Então, assim, o mais acessível para mim foi esse equipamento. Então, eu comprei. Porque, na verdade, assim, a maioria dos equipamentos que a gente tem contato são os equipamentos que a gente compra. Sim, Porque isso aí, a maioria desses equipamentos que a gente vê que talvez esteja mais próximo do padrão, a gente não tem contato aqui. É muito ah, difícil a não, gente tá. ter contato aqui. Né? E aqui, hoje eu estou em um grupo de pesquisa aqui em Salvador, de uma instituição pública, e a instituição pública não tem esses equipamentos. A gente Né? está produzindo alguns trabalhos, e os trabalhos são alguns equipamentos que eu tenho. A gente desenha o projeto de pesquisa baseado nos equipamentos que a gente tem para fazer a pesquisa. Então é muito complicado isso. Sim. Bom, mas devagarinho a gente vai avançando, né, Marcos? Com certeza, com certeza. Bom, beleza, vamos encerrando por aqui? Vamos. Então beleza. Vamos devagarinho, a gente vai chegando lá, Marcos. Então, boa noite e até a próxima aula. Um abraço. Valeu, Alex. Abraço.